Oi, eu sou o Algan e hoje é o especial de 70 a 100 inscritos. E por que é tudo isso? Bem, basicamente é porque eu cheguei muito rápido nos 100 inscritos, porque ainda hoje eu tinha uns 78 inscritos, só que aí foi inscrevendo um monte de gente ainda hoje, em algumas horas, e acabou de 80 foi pra 100. Eu tô incrédulo com isso até agora. E eu quero agradecer a cada um de vocês, porque sem vocês isso daqui não seria nada eu não sei o que falar. Eu sou muito ruim pra agradecer pessoas, tipo, com coisas grandes e eu não sei o que falar, sinceramente. E última vez aqui, eu não quero mais fazer especiais a cada 10 inscritos, porque isso é meio ruim de fazer, fica um monte de especial ali, né? Então eu vou fazer só a cada 100 inscritos a partir de agora, ou seja, só quando chegar a 200 agora. Não, quando chegar a 110 não vai ter especial, mas quando chegar a 200 sim, entendeu? Vai funcionar assim. E chega de enrolação. Hoje eu vou falar sobre a sinofobia, que é o medo de cachorro ou a fobia, se você considera. E eu nunca fui diagnosticado com isso, então eu nunca passei no psicólogo, para falar a verdade, nenhuma vez na vida. Então eu não posso falar isso tendo prova que eu tenho, mas é muito óbvio que eu tenho pelas coisas que eu vou falar no vídeo. Eu não sei como esse medo começou, assim, mas tem duas formas que podem ter começado. A primeira, eu não lembro, eu era muito pequeno e basicamente foi de um cachorro, uma vez que eu tava na rua, assim, com meu pai. Aí eu tinha uns 5, 4 anos por aí. Aí eu tava na rua de boa. E aí veio o cachorro correndo, assim, não pra mim, mas ele só tava passando, sei lá, correndo. Aí eu comecei a fugir dele. E basicamente isso, só isso. E a segunda coisa que pode ter me dado medo foi mordida, literalmente mordida. E dessa vez foi na casa dos meus avós, lá pros meus 6, 7 anos, por aí. E eu lembro muito bem dessa cena. É um daqueles momentos que sabe que quando você lembra exatamente, como se fosse uma foto. Eu lembro dos móveis que estavam por perto, das pessoas que estavam por perto, enfim. Eu tava indo embora da casa dela. Aí a gente tava preparando as coisas, pegando, tipo, nossas coisas que a gente levou e tal, se preparando pra ir embora. E aí eu tava na frente do sofá. E aí tinha a minha mochilinha do Batman, tipo aquelas lancheirinhas, não era uma mochila exatamente, era uma lancheirinha do Batman especificamente. E tinha a cachorra lá da minha avó, que o nome dela era Rata, e só um adendo, ela já se foi alguns anos atrás, eu não lembro, mas enfim. Eu fui pegar a minha mochilinha e o que aconteceu? Ela me lambeu? Não, ela me mordeu, sim. Aí eu lembro que ficou uma marca vermelha de dentes e eu comecei a quase chorar lá porque eu fiquei com muito susto, sabe? E desde esse dia eu comecei a ficar subindo no sofá toda vez que ela passava assim. E como ela era uma salsichinha, então ela não conseguia subir no sofá. Mas eu não ficava na parte que as pessoas ficam no sofá, que foi fabricado para as pessoas ficarem. Não, eu ficava na parte onde as pessoas colocam as costas, ou seja, lá no alto. E depois de um tempo, começaram a perceber que eu fiquei com medo da rata, e aí começaram a prender ela toda vez que eu ia lá. E ficou tudo resolvido. E é estranho pensar nisso, porque eu já tive cachorro, só que o cachorro, o nome era Piti Grilo, eu acho, alguma coisa assim.
Ele fugiu de casa quando eu tinha uns 3 anos, então eu não lembro, eu era muito pequeno. E eu ficava normal com ele brincando, porque eu já vi gravações minhas de VHS, assim, e eu brincava normal. Tanto que ele me ajudou a aprender a andar, que eu ficava seguindo ele andando. Os meus primeiros passos foi seguindo ele, basicamente, no quintal. Então, ele me ajudou muito, porque andar é muito importante. Mas, enfim, já teve umas situações muito horríveis por causa de cachorro, assim, que eu não queria que ninguém tivesse esse medo, porque é horrível, e quem tem sabe. E diferente de outros animais, tipo, eu conheço gente que tem medo de coelho, que tem medo de inseto, tipo, são coisas mais fáceis de evitar, tipo coelho. Eu acho que eu nunca vi, tipo, muitas vezes coelho na minha vida inteira. Então, coelho é fácil. Inseto tem pelas casas mesmo, mas pra evitar, tipo, é até fácil, assim, de evitar inseto. Mas agora cachorro não, cachorro tem em todas as ruas, tem cachorro. Tipo, você anda e aí vai... Se você fizer uma speedrun assim, ou aqueles vídeos lá de, sei lá, se acontecer isso o vídeo acaba, faz um vídeo desse aí, tipo, andando na rua até achar um cachorro. Eu tenho certeza que vai terminar antes dos 10 minutos isso, ou até dos 5, se depender da sua rua. Mas enfim, é muito ruim isso. E eu já vi umas reportagens, algumas coisas assim que diziam que tem pessoas que têm medo até de foto, assim, de áudio de cachorro. Eu não cheguei nesse nível, mas só pra vocês saberem mesmo que tem gente assim. E enfim, vamos para as histórias. Uma vez eu tava voltando da escola, e aí eu tava de boa, e a escola é pertinho da minha casa, hein? Eu tava voltando, tô andando de boa, nada além do normal. Ainda tô andando, nada além do normal. Tô andando, ainda está tudo ok. Ainda está tudo maravilhoso. E aí eu viro na rua da minha casa e a vizinha tem cachorro. E então já dá pra ver, e ela tava fora de casa, ou na rua, assim. Ou seja, já dá pra ver que vai ter alguma coisa assim. E aí, ela tava tranquila, sabe? Deitada na rua, tipo... Eu meio que me acostumei com ela, então quando ela fica dormindo na rua, eu não sei porquê, sendo que às vezes é de dia com sol ela dorme na rua. E aí, eu meio que acostumei, então eu meio que consigo passar um pouquinho perto dela. Não tão perto, mas... eu acabei acostumando um pouco. Ela tava de boa, até que de repente um cara de bike aparece. E aí vocês já sabem que deu desastre. E sim, ela começou a correr e latir muito brava pro cara do bike. E só que eu tava exatamente no caminho dela. Então eu comecei a correr assim, eu quase fui atropelado pelo cara da bike, que eu tava correndo pra trás, e como eu tava exatamente no caminho do cachorro, então eu literalmente quase fui atropelado por uma bike por causa disso. Ainda bem que não aconteceu nada assim. Bem, aí eu comecei a correr, aí eu fui até o portão e eu tenho eu naquele momento eu tinha a chave do portão assim pra eu abrir. Só que aí alguém que tá com medo não vai conseguir raciocinar isso. E aí eu fiz uma coisa pior ainda. Eu comecei a bater no portão, que nem um louco. E lembrando que o meu portão é de ferro, metal, aço, sei lá que material que é, mas é alguma coisa muito dura. E aí eu tava batendo, dum. E as minhas mãos e os meus dedos já começaram a doer muito. Tanto que depois disso, quando eu entrei em casa e tal, tava tudo vermelho, assim, até tipo quase roxo, assim, de tanto que eu bati. E eu bati com força, hein? E aí não foi só isso não. Aí depois o cachorro parou de seguir o cara da bike e começou a latir pra mim. E chegando cada vez mais perto. E aí o medo só aumentava, assim. E
eu não sabia o que fazer, mano, eu tava muito assustado. E aí eu comecei a bater mais forte. E aí eu comecei a gritar socorro, socorro, que nem um loucão. E eu tava quase começando a chorar. E naquele momento eu não sabia o que fazer, eu só continuava, sabe? Enfim, aí até que alguém da casa do lado, assim, que eu não conheço meus vizinhos, uau, ele veio e tipo, vem cá, cachorro. E aí ele voltou, foi lá pro dono e tal. E aí a minha mãe abriu desesperada a porta, assim. E aí desde esse dia a gente deixa o portão destrancado, assim, quando eu vou voltar, assim, da escola. Então é bem de boa, assim, agora. Porque se acontecer isso de novo, é só entrar correndo e bater a porta, assim, e acabou. Mas se bem que nesse ano, no ano que aconteceu isso, eu era de tarde, né? E aí de tarde tem muito mais cachorro quando você vai voltar às 6 da tarde, mano, pra casa. Aí é diferente de, sei lá, alguém que é de manhã, por exemplo, que primeiro que 7 da manhã eu acho que não vai ter quase nenhum cachorro assim andando na rua, assim, 7 da manhã. E aí só na volta que é tipo meio-dia, então ainda tem coisa. E também tem outra história também de uma vez que eu tava de boa em casa, aí a minha mãe falou: "Ô filho, vai na padaria lá, por favor." Aí eu aceito, e aí ela fala que eu tenho que comprar o jeito e tal, enfim. Aí eu abri o portão de casa e aí eu comecei a caminhar para a padaria. E lembrando que a padaria é na mesma rua que a minha e que ela é muito perto. Tipo, tem umas placas, umas coisas escritas assim, tipo, dá pra ver da minha casa, assim, é só abrir o portão e dá pra ver já, de tão perto que é. Aí eu comecei a andar bem rapidinho, só que aí tinha cachorros brincando, brigando, sei lá o que eles estavam fazendo, mas era exatamente na porta da padaria. Muita coincidência, né? E aí eu resolvi voltar pra casa. Só que aí tinha um cachorro vindo, e era o mesmo cachorro da história de antes. Nossa, minha voz bugou. O cachorro da vizinha. E aí eu atravessei a rua, aí ele foi junto lá, tipo, não me seguindo, mas na mesma rua também. Aí eu atravessei de novo onde eu já tava. Aí meio que foi um zigue-zague. Que isso acontece pra mim. Às vezes o cachorro tá na minha rua, aí eu atravesso, aí ele vem na mesma rua que a minha, eu atravesso por onde eu já tava. É muito chato fazer isso. E eu comecei a fazer isso, e aí eu voltei pra casa. E sabe o que aconteceu? A minha mãe teve que ir na padaria no meu lugar. Eu não me sinto bem falando isso, porque sei lá, né? Eu não queria que a minha mãe fosse no meu lugar, porque ela tava em casa de boa, assim. Mano, eu me sinto meio mal por isso. E eu vi que tem tratamentos pra isso, que você fica dentro de uma sala, aí tem um cachorro treinado e o instrutor do cachorro, tipo o professor dele. E eu não sei, talvez eu faça isso um dia pra superar esse medo, que é muito horrível. Você fica impossibilitado de algumas coisas, né? Tipo, na minha escola que eu era, infelizmente tinha um portão e eles deixavam aberto e às vezes tinha cachorro, quase nunca, assim, era bem raramente. Então, às vezes eu entrava correndo que nem um maluco, assim, ninguém entendia nada. E aí teve até um dia que eu perguntei pra uma menina que tava passando perto, assim, quando eu já tava dentro da sala. Aí eu perguntei, ô menina, você viu se tem um cachorro ali passando? Aí ela falou que não, mas mesmo assim, eu não sei se isso é só medo ou se já é considerado fobia, que eu nunca fui diagnosticado com isso, mas também teve outro dia que eu não lembro muito bem, mas
basicamente eu tava numa daquelas ruas muito pequenas. Sabe aquelas ruas fininhas assim? A calçada é de um tamanho de um arroz, não sei. E aí você quase encosta no portão. Então, eu tava numa dessas ruas andando assim. E aí tinha um portão que tinha um cachorro latindo pra mim. E aí vinha um ônibus. E o que você acha que eu fiz? Ó, tempo pra vocês pensarem. Tá, acabou o tempo. Eu fui na direção do ônibus. Eu vi que tinha um ônibus chegando, mas foi instinto, alguma coisa assim que me fez ficar. Sorte é que eu tava com meu pai, então ele me segurou assim pra eu não fazer isso. E olha que o cachorro tava preso, assim, em grades assim. Então é um instinto muito ruim isso. E na verdade eu não ando igual uma pessoa normal na rua. Eu sempre ando na pontinha da calçada. Por mais que a calçada seja gigante, eu sempre ando na pontinha da calçada onde tem o rodapé. Eu até gosto de brincar, tipo, só pisando nele, assim, igual uma criança mesmo. Então, se você for uma daquelas pessoas que gosta de achar youtuber ou coisa assim, de achar o rosto e tal, só uma pista pra vocês. Alguém que anda na ponta nos rodapés assim das calçadas assim. Ou alguém correndo de cachorro e coisa assim. E antes de acabar o vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês que tem cachorro, que talvez alguém daqui faça, mas por favor não faz, é horrível. Eu só vou falar o que aconteceu e acho que vocês já vão entender. Imagina, você está voltando da escola depois de um dia muito cansativo e você está feliz por voltar para casa, porque você pode jogar jogos, você pode se divertir em casa. E aí, imagina alguém que liberou seu cachorro e está brincando com ele. E aí tá com uma bolinha de brinquedo. E aí você tá andando na sua calçada, você vira assim, aí do nada tem um husky siberiano gigante correndo na sua direção. Então, se você tá assistindo isso, por favor, eu tô te pedindo, não fica brincando com cachorro na rua, assim, pelo menos não com bolinha, assim, ou então joga pra onde não tem ninguém, assim, ou então vai pro parque. Até as cidades, tipo, bem pequenininhas, assim, tem parque, e mesmo se não tiver parque, sei lá, vai pra selva, ou sei lá, brinca dentro de casa, no quintal, não sei, mas foi muito desesperador esse dia também. Um husky siberiano gigante, por mais que ele seja bonito, quando ele tá correndo na sua direção e você tem muito medo de cachorro, isso não ajuda muito, então não faça isso. Basicamente são todas as histórias que eu lembro assim com cachorro, que eu não sou muito de sair de casa. E quando eu saio de casa os meus pais já sabem que eu tenho medo, então eles tentam evitar isso. Por isso que evitar eu ir, tipo, muito sozinho, assim. Por mais que eu saia sozinho por aí na rua, é só para as coisas mais importantes, tipo escola e coisas assim. Então, basicamente eu falei tudo que tinha que falar e, por favor, não brinquem com cachorros na rua. E é isso, então, tchau.